Clara Pinto. Hoje tenho 35 anos de profissão. A minha história é muito gostosa, porque tem coisas muito boas para a gente contar. Tem coisas até divertidas, como comecei na dança. E eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe foi informada de que era importante eu fazer algum exercício físico e que em Belém existia uma pessoa chamada professor Augusto Rodrigues, que dava aulas de balé clássico. Eu não sabia nem o que era, na realidade, o balé clássico. E minha mãe, então, me levou. Eu não tinha nem leotard, que a gente chama o leotard, que hoje todo mundo chama de colã, mas o nome técnico é leotard. E a minha mãe pegou uma camisa que eu tinha, uma blusa que eu tinha em casa, fechou embaixo, armou, porque não tinha nem na época como a gente comprar essas coisas, né? E fui eu ali para Padre Eutíquio, onde o professor Augusto Rodrigues dava aulas de dança. E fui começar a fazer o balé. Em um ano eu perdi 12 quilos. Comecei a mudar todos os meus hábitos alimentares e finalmente fiquei um palito na realidade. Eu era super magra, com um corpo muito bom, graças a Deus, né? E assim eu fui me apaixonando, fazendo aulas de dança. E o professor Augusto, ele tinha muitas atividades. Em Belém a gente dançava muito em vários lugares. Tivemos um programa em Belém, que não é da época dos jovens de hoje, mas que muita gente se lembra, em que a Clara Pinto ficou famosa na cidade, porque eu dançava, que era um programa chamado Pierre Show. Comecei a dançar em praças públicas, fazer espetáculos também em praça pública, e as coisas foram crescendo. Na realidade, eu sempre trabalhava muito com o professor, fazendo coreografias, ajudando ele com as crianças, até que um dia o Teatro Municipal veio para Belém. O meu avô trabalhava até no estado, e a coordenação de trazer para a recuperação do Teatro da Paz, que estava há 10 anos fechados, o meu avô, junto com o governador do estado, trouxeram para Belém, para a reinauguração do teatro, o corpo de baile e os primeiros bailarinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 65. Tinha uma pessoa que até hoje eu admiro muito, que é Eleonora Oliosi. Ela era a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ela já tinha tirado, nessa época, o segundo lugar internacional na Rússia, dançando o tico-tico no fubá. E eu tinha visto isso nas revistas e fiz questão, ela veio dançar em Belém, fiz questão de conhecê-la. Então, eu fiz um teste com ela. Ela disse, olha, Clara, você tem muito talento, mas você precisa trabalhar, você precisa realmente se aperfeiçoar se você quer ser bailarina na realidade. Aí eu comecei então daí em diante a fazer um trabalho de dança. Eu ia para o Rio de Janeiro, eu trabalhava em Belém, fazia dança em Belém, ia para o Rio, estudava no Rio de Janeiro. E ficou, por acaso, eu tive sorte também que ficou em Belém, depois disso, a diretora do Teatro Municipal, Dona Elba Nogueira, que hoje não está mais entre nós, mas foi minha grande professora e grande mestra minha. E eu comecei, então, a ter aulas com a Dona Elba Nogueira todos os dias, ia buscá-la, ia para minha casa e nós fazíamos aulas de balé. Aí depois ela foi embora e eu continuei indo ao Rio de Janeiro todos os anos. Eu ia, praticamente eu não tinha férias na realidade. Julho eu já estava lá e dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses também lá. Só que as coisas foram crescendo e um dia as pessoas começaram a me cobrar, o meu próprio mestre. Por que você não começa a dar aula para crianças? Você tem tanto carinho, tanto talento, tanto jeito. Quer dizer, não era nem na realidade essa a minha intenção, né? Eu queria ser só bailarina. Aí eu comecei com 5 crianças, 5 na minha sala, lá da casa da minha mãe. Eu desarrumava a sala e fazia só os sábados, porque eu já estava terminando o meu 2º grau, na realidade, já ia entrar para a faculdade de Direito, eu queria ser advogada. E eu não pretendia dar aulas, realmente eu queria ser advogada e ser bailarina, essa é a minha intenção. E comecei então, 5 alunas, dava aula todos os sábados, das 2 às 4 da tarde, 2 horas de aula. E dançava lá com o professor Augusto Rodrigues. Aí as coisas foram aumentando, foram aumentando. Aí cresceu muito, eu tive que ir para o quintal da casa. Aí anulei o quintal e fiz um grande barracão que me dá muitas saudades, imenso. E as alunas começaram a crescer muito, muito. Aí eu comecei também a me preocupar com uma metodologia de dança.
Eu acho que chegou, na minha cabeça naquela época, menina ainda, mas chegou um momento em que eu tenho que dar uma formação para as pessoas daqui de dança profissional. Se formarem bailarinas profissionais. E se não forem profissionais de dança, podem ser um crítico, pode ser um professor de dança, mas eu quero ensinar com uma metodologia correta. Aí me indicaram que Dalal Ascar, que é o maior centro de arte e cultura que nós temos no Rio de Janeiro, é a proprietária, ela estava trazendo para o Brasil uma metodologia que era a metodologia inglesa. Tinha sido criado por Margot Fonteyn, um método chamado Balé da Educação. Todas as crianças, sem aquela discriminação de talento, porque na minha época era assim, você não tem talento, não faz balé. Só faz quem tem talento para ser bailarina. E a Margot Fonteyn, com essa grande visão que ela tinha do mundo, ela sabia que a dança era importante na educação do ser humano, na formação do ser humano. O difícil é ser pioneiro, na realidade, é você abrindo os caminhos sozinho com a ajuda de Deus. E assim eu fui. E ela resolveu criar uma metodologia que foi a metodologia da Royal Academy of Dancing de Londres, que é o balé da educação, em que qualquer pessoa, tenha talento ou não tenha talento, seja gordo, magro, alto, baixo, qualquer idade, qualquer época, você aprende. E você tem uma formação, como se fosse num colégio, em que você começasse desde o maternal até o 2º grau. E você vai fazendo os exames e vai passando até você se formar com a formação básica, que começa com Baby Class, Pre-Primary, depois o Primary, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º grau. Praticamente são 10 anos de trabalho e você tira todos os seus diplomas e você tem uma formação técnica tranquila, de dança linda. Não é para você ser bailarina se você não quiser, mas é importante para a sua formação, é importante para a sua mente, é importante para correções físicas, é importante para a socialização do ser humano. Então tudo isso foi visto. Aí me passaram que tinha no Rio de Janeiro. Então eu não tinha essa passagem. Fui com o meu grande amigo em memória, o comendador Marco dos Reis, e falei a ele que eu precisava de uma passagem para trazer Maria Luísa. Aí disse, minha filha, eu conheço o seu esforço, conheço o seu trabalho, eu vou lhe dar essa passagem. E ele me deu, e eu trouxe Maria Luísa a Belém, em agosto, ela avaliou minhas alunas, está tudo bem, você pode fazer o exame, e eu tinha agosto, setembro, 2 meses só de metodologia, e fiz exame das minhas alunas. Essas que estão comigo praticamente há 30 anos, não é? Na realidade, todas elas fizeram. E daí eu comecei então com a metodologia inglesa. Então esse pioneirismo foi muito difícil na minha vida, porque você chegar aqui, implantar uma metodologia estrangeira, ter que adaptar a região, tudo adaptado à nossa região também. Mostrar para os pais que era importante você ter essa metodologia, porque a gente tinha muito essa coisa, lá na Clara Pinto ainda não faz pontas, só faz ponta com 13, 14 anos. Então, aí alguns lugares, por exemplo, poderiam fazer com 8 anos. Mas eu tinha essa metodologia, que isso é que é o correto. Que uma professora minha ou uma bailarina minha, ela pode sair para qualquer lugar do mundo e chegar e dizer onde tem método da Royal Academy e com o certificado que ela recebe aqui em Belém do Pará, na Escola de Danças Clara Pinto, ela mostra e eles vão ver, se ela está no 1º grau, ela vai entrar exatamente lá no 1º grau. Se ela estiver no 2º, ela vai para o 2º grau. É um método internacional. Então, isso aí era o que eu queria. Era essa satisfação que realmente eu queria ter. Para que a gente possa dar oportunidade para que as pessoas em qualquer lugar, elas possam se sobressair. Hoje, graças a Deus, nós temos praticamente 32 anos de metodologia. Eu sou membro da Royal Academy como Teacher Certificate, né? Eu tenho meu certificado e meu registro definitivo de professora, que eu posso aplicar a metodologia. Isso foi feito uma avaliação quando eu tinha 13 anos de trabalho da Royal Academy. Eles resolveram criar esse Teacher Certificate, né? E eu não precisei fazer exame. Então assim a gente foi criando uma metodologia. E hoje, Clara Pinto, no cenário nacional, da dança internacional, em Londres, o nome está lá, todo mundo conhece,
aquela pessoa que sabe que aplica no norte do país de uma forma correta, uma metodologia de dança, fazendo técnica da dança de uma forma correta, como deve ser feito, com maiores cuidados que a gente tem que ter com a dança, né, com o balé clássico. E assim eu fui trabalhando, crescendo de uma forma, como eu disse sempre, de uma forma honesta, mantendo aqueles princípios de amizade, de moral, de respeito, que eu acho que é muito importante na nossa vida. Em 60, quando eu quis fazer o primeiro festival, eu consultei o professor Augusto, conversei com ele, ele foi meu primeiro convidado para ir. Eu não tinha onde fazer, não tinha condições de aonde fazer. E o professor Joaquim Gomes de Souza era o presidente da Assembleia Paraense, foram muitos anos isso. E eu fui a ele também. Professor Joaquim, o senhor pode me ceder a Assembleia aqui na Presidente Vargas? E ele disse, claro, eu posso lhe ceder, sim, eu não tenho como pagar. Não tinha palco. Na época também era vivo um grande amigo nosso, Judá Levi, que era um engenheiro famoso em Belém. E eu fui também ao Judá. Judá, eu não tenho como fazer este palco. Ele era engenheiro, e se eu faço o palco para você? E essa coisa gratificante de você botando uma pedrinha cada dia, de você vendo a escada devagar, é que nos dá alegria. E eu tive o palco, eu tive também o espaço da Assembleia onde nós fizemos e fiz o meu primeiro festival lá dentro da Assembleia Paraense, depois de já estar trabalhando mais de 5 anos. Até que em 77, com a ajuda de Deus, nós conseguimos, compramos o nosso espaço e construir uma escola especificamente só para realmente o trabalho de dança, com todas as especificações necessárias para se fazer a dança. A altura da barra, aí eu fui ao Rio de Janeiro também, abrindo os caminhos, com a ajuda de Deus, para descobrir como eu poderia fazer. Que altura é a barra? A altura é essa aqui, correta. Como é o chão de uma sala de dança para uma bailarina não ter problemas nos joelhos, nem nos tornozelos, não tem problema. Tem que fazer granzepe. Como é um granzepe? Que eu nem sabia o que era na época. Granzepe é assim, você tem que deixar uma distância. Me ensinaram como era. Vim para Belém, meu irmão, que era vivo na época, Salomão Marcos Pinto, um grande engenheiro. Se pode deixar, vamos fazer tudo como você quer. E fizemos a arquitetura, uma coisa simples como eu. Então eu fiz uma escola, que está até hoje, vocês podem, todo mundo pode visitar, que vai ser um futuro centro cultural, que nós vamos transformar, e vai ser um museu também, que nós vamos fazer, da Clara Pinto, se Deus quiser. E a gente começou, então, a mostrar para Belém como é que realmente a gente gostaria que fosse feita a dança. Então essa atuação nossa na área de dança é decisiva, porque eu acho que depois da Clara, muita coisa cresceu na área de dança, muita coisa foi melhorando, as pessoas foram estudando comigo, foram aprendendo, foram saindo, foram fazendo, eu digo que a Escola Clara Pinto é a escola que faz escolas. Então isso é uma coisa que gratifica muito a gente, né? A Escola de Dança Clara Pinto, ela faz escolas na realidade, que as pessoas estudam, depois saem. Então isso é uma contribuição decisiva para o crescimento cultural. Aí o meu compromisso aumentou. Eu senti que eu tinha que continuar. É uma coisa muito difícil, é verdade. A gente tem um desgaste muito grande porque você precisa sempre estar correndo para ter patrocínios, para a gente correr com as empresas, para a gente fazer as coisas. Mas a gente se sente naquele compromisso de continuar. Então a gente dá para as pessoas a oportunidade das pessoas poderem fazer as aulas, das pessoas poderem assistir, né, os espetáculos. As pessoas que são carentes,
A gente dá vagas de oficina com certos projetos, com o projeto Riacho Doce e outros projetos que a gente tem, como eu tenho um projeto em Ananindeua, que é Educar Dançando. A gente, do lado social, a gente dá para as pessoas terem oportunidade. Já descobri muito talento fazendo isso. As pessoas vêm comigo: Clara, eu quero ser bailarina, mas não posso assistir o FIDA. Tá aqui teu ingresso, tá aqui teu vale transporte para ti, para tua mãe. Vem todos os dias assistir. Se no final é isso que você quer, você vai a estudar na Escola Clara Pinto de graça. Vou lhe dar uma bolsa de estudo. Já fiz muito isso. Então o festival tem um retorno. Nós fazemos um evento que é o Infanto Juvenil, as crianças de 8 a 13 anos, em que a gente reverte toda uma entidade de caridade, também dando oportunidade para as crianças, porque o futuro são as crianças e a juventude, então você tem que botá-los também para dançar, e eles têm que assistir as pessoas maravilhosas, para eles poderem saber até onde eles vão chegar. E aqui nós temos o requinte de poder fazer no teatro, dar a oportunidade das pessoas assistirem bailarinos maravilhosos no teatro, que muitas vezes você não poderia ter essa oportunidade de fazer ou de pagar uma certa condição financeira, às vezes a pessoa não pode. Então lá nós podemos. Ainda fazemos em praça pública, então ele tem palco alternativo em vários lugares. A gente faz no gasômetro, a gente faz no shopping. Hoje em dia nós fazemos lá no Shopping Guatemi, nós fazemos no Teatro da Paz, nós fazemos na Praça da República, que eu chamo de palco livre. No domingo, no último domingo do festival, a gente faz um palco e fica das 10 a 1 apresentando dança para as pessoas. Quando a gente começou, que loucura, Clara Pinto, vai fazer lá na praça? Sim, vamos fazer. Ou nós temos que chegar ao povo para que ele possa ter acesso a nós. Tinha um lado social que sempre eu gostei muito e eu fui indicada para ser Miss Pará. E é uma alegria muito grande também a gente lembrar desta época, do glamour do concurso de Miss, do glamour do concurso de participar do Miss Brasil. Era um verdadeiro sonho de Cinderela para uma jovem. É uma coisa fantástica, era um sonho. Você chegar no Maracanãzinho, enfrentar 30 mil pessoas na passarela, quando se chama representante do Pará, a Miss Pará, você não pode ter ideia do que é esta emoção. Esta emoção fica dentro de nós de forma indelével. Isso jamais sai de dentro de nós, isso eu levo comigo para sempre. Esta memória, essa alegria